Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre como declarar conta corrente. Exatamente. E aqui já vou trazer três visões que muitas das vezes acontecem aí no nosso dia a dia e a gente não sabe como tratar estas situações dentro do programa da Receita Federal, perfeito? Primeiramente, a gente vai tratar de uma conta corrente simples, comum, que qualquer pessoa tenha, como que a gente informa isso. Num segundo momento, a gente vai olhar também a situação de quando eu tenho uma conta corrente e dentro dessa conta corrente eu tenho o serviço de conta corrente remunerada, como que eu também observo esta situação. E por último, e não menos importante, quando eu tenho uma conta corrente em corretora, como que eu devo também fazer esta declaração? Perfeito? Bora fazer? Colocar a mão na massa? Então, primeiramente, vou trazer aqui os exemplos que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, vamos aqui. Antes de falar do exemplo, quero trazer aqui o porquê que a gente precisa declarar a conta corrente. Primeiro ponto, se você atende a todos os requisitos lá de obrigatoriedade da entrega da sua declaração, né? Você precisa fazer por conta de todos aqueles requisitos, atendendo a pelo menos um, você então vai ter que fazer a declaração. Uma vez sendo obrigado a declarar e tendo saldo em conta corrente superior a R$ 140, você precisa informar o seu saldo de conta corrente. Precisa colocar na declaração as suas contas. Perfeito? Então, esse aqui é o requisito. Então, caso você caia aqui neste vídeo somente com conta corrente e não atenda nenhum dos requisitos para ser obrigado a declarar, esse vídeo aqui não vai ser útil para você, perfeito? Então, aqui é só para a gente entender específico o ponto de conta corrente que eu preciso informar. Aqui no menu ajuda, vocês sempre podem consultar, eu já mostro para vocês onde que é no site da declaração, tá bom? No programa, que vai trazer o que que eu preciso declarar, qual é o valor mínimo, o que que eu preciso informar. Então, vocês mesmos podem fazer esse tipo de consulta, tá bom? Então, aqui ele fala que eu tenho o código 1 para depósito em conta corrente ou conta de pagamento, 10 dinheiro em espécie, moeda nacional, 11 dinheiro em espécie, moeda estrangeira e 99 outros depósitos à vista. Tá? Então, eu tenho que declarar se em 31 de 12 de 23 o saldo for maior que R$ 140. O que que eu vou informar? O tipo, a quantidade, a instituição, a agência, conta, CNPJ, todos esses detalhes que eu preciso colocar, perfeito? Então, vamos primeiramente para o nosso exemplo. Então, eu peguei aqui um exemplo de uma empresa, né? Alguém me passou o informe. Essa pessoa que, por exemplo, em 31 de 12 de 23 ela tem menos de R$ 140. Se ela quiser, ela não precisa declarar essa conta corrente, perfeito? Se ela quiser, ela pode, perfeito? Se o valor fosse superior a 140, obrigatoriamente eu precisaria informar. Mas para o nosso exemplo, a gente vai declarar para você saber como que nós fazemos nesta situação. Então, guarda aí o número. A gente tem 137,26 como saldo de 22 e 29,01 como saldo de 23. Vamos lá para a nossa declaração. Nós vamos no programa. Aqui no programa, a gente vai declarar na ficha de bens e direitos, tá bom? Então, eu já estava aqui com ela aberta, vou fechar para que vocês saibam. Tanto eu posso aqui pela lateral, como eu posso aqui na tela, tá bom? Bens e direitos, novo grupo 6, depósito à vista em numerário, código 1, depósito em conta corrente, de quem? Titular ou dependente? Se você tem dependente,
Esse dependente tem a conta corrente, né? Sendo o mínimo aí 140, precisa também incluir esses dados, tá? CNPJ do banco. Então, aqui eu estou usando um exemplo de CNPJ, você vai declarar, né? Como o CNPJ da instituição está trabalhando, tá? Então, aqui, ó, saldo em conta corrente. Aí, o banco, a gente vai escolher qualquer banco aqui, só a título de exemplo, tá bom? Então, vou pôr aqui, ó, né? Cadê Banco Nacional? A agência, você vai colocar agência 0001, a conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o dígito aqui. Qual era o saldo que nós tínhamos? 137,26 centavos. Saldo atual, 29,01. Perfeito? Então, isso que eu preciso informar para minha conta corrente. O grupo, o código, se é titular dependente, se é uma conta nacional, né, ou qual o país que ela está sediada. CNPJ, discriminação, o que que é isso aqui? Agência, conta, qual banco e os saldos. Perfeito? Dou um OK. Valor declarado. Perfeito? Vamos para o nosso segundo exemplo. Segundo exemplo, conta corrente remunerada. O que que acontece? Quando eu tenho uma conta corrente e essa conta corrente tem uma remuneração, provavelmente você vai visualizar no seu informe de rendimento um valor de saldo na sua conta corrente bem menor. E aí você pode até achar estranho e falar, não, mas eu tinha mais. Quando eu olho aqui o extrato, você vai até buscar o extrato e fala, tem mais dinheiro aqui na conta corrente. Porém, esse saldo, ele está separado, está aplicado ou num fundo, ou num CDB, ou num RDB, perfeito? E esse valor que está aplicado, ele tem imposto de renda. Então, quando eu tenho uma conta corrente remunerada, eu vou ter que declarar não só a conta corrente com seu saldo mínimo, que geralmente fica ali na conta, como também esta aplicação, perfeito? Então, isso aqui é muito importante que acontece e as pessoas confundem aonde vai informar. Então, trouxe aqui o exemplo de um outro informe, onde essa pessoa tem uma conta corrente remunerada. Essa conta corrente remunerada, até deixa eu destacar aqui ela para você. Tá vendo? Ó, conta corrente. Só que aqui, ó, tá falando que tem R$ 10. Só que desses R$ 10, na verdade, quando ela olha o extrato, tem mais que R$ 10. Por quê? Parte do valor está remunerado. E nesse banco, nessa instituição, essa remuneração é ou RDB ou CDB. Então, ao invés dela enxergar todo o saldo como conta corrente, ela só vai enxergar o mínimo que o banco deixa e o restante ela vai ter que declarar aqui como uma aplicação financeira. Perfeito? Essa aplicação, como tem imposto de renda, ela também vai precisar declarar lá na ficha de rendimento sujeito à tributação esse valor aqui que ela precisa declarar, que é o valor líquido que ela recebeu aí ao longo do ano desta conta remunerada, porque toda vez que ela faz movimentação na conta corrente, é como se eu estivesse fazendo um resgate, uma aplicação. E isso acaba tendo também impacto de imposto e o valor que eu vou receber ao longo desse movimento. Perfeito? Vamos para a declaração? Como que a gente faz? Então, a gente vai primeiro fazer a conta corrente, os R$ 10, depois a gente vai fazer a parte ainda em bens e direitos desta aplicação e, na sequência, a remuneração. Combinado? Deixa eu limpar aqui. Vamos, então, lá para o nosso programa. Então, aqui, na ficha de bens e direitos, eu vou novo, grupo 6. Depósito em conta corrente do titular. Vou colocar o CNPJ, saldo em conta corrente. Bem parecido com o que a gente fez lá no outro, tá bom? Vou escolher qualquer outro banco aqui, só para título de exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Você vai colocar os dados certinho, hein? Aqui vai ser R$ 10. Quando eu tenho no ano o valor no outro ano igual, eu posso usar esse botão aqui, ó, repetir, perfeito? E dou um OK. Saldo da conta corrente remunerada, a parte da conta corrente feita. Agora vamos para a parte que é remunerada. Novo, neste caso aqui, 4, aplicação e investimentos, né? Nesse caso aqui, ó, é um CDB, RDB, outros, perfeito? Então, vou no grupo aqui, 4, código 2. Do titular, qual é o CNPJ? Saldo, aplicação em CDB, RDB, conta corrente remunerada. Qual é o valor que a gente tinha lá no ano anterior? 12. E agora a gente tem 10. Perfeito? Declarei a parte aqui do saldo. O rendimento, lembra que tem rendimento? A gente vai vir aqui, ó. Nessa parte, quando eu tenho um rendimento associado, eu não preciso ir numa outra ficha, eu posso já fazer o vínculo por aqui, perfeito? Então, a gente vai ir por aqui. Então, eu nem dou OK, eu já venho aqui, ó, em rendimento exclusivo, né? Aqui é o nome, eu vou colocar aqui, Banco SA, IRSA. Qual é o valor que eu recebi, né? De ficar aplicando, resgatando, aplicando, resgatando. A gente tinha visto lá que era 866 com 85 centavos, perfeito? E dou um OK. Então, eu vou ter aqui, vou voltar para vocês verem, ficha de bens e direitos. Eu vou ter aqui no item, ó, 8, né, no nosso caso, o valor dos 12, dos 10. Vou lá no rendimento sujeito à tributação, vou ter aqui, ó, rendimento de aplicação, banco IR, 866 com 85 centavos. Perfeito? Entendido aqui? Vamos para o nosso terceiro caso, quando eu tenho uma conta corrente, por exemplo, numa corretora de valores, né? Então, eu tenho lá o meu saldo que eu aplico por meio dessa corretora, seja em ações, em FII, títulos públicos, renda como CDB, LCI, LCA. E quando às vezes ou eu coloco dinheiro para fazer nova aplicação, ou quando tem algum título que vence, o dinheiro cai na conta, ou quando eu recebo dividendo, JCP, pode ser que fique algum valor e eu tenho essa conta corrente que eu preciso declarar também. Perfeito? Vamos observar como que aparece no informe, primeiramente, no nosso exemplo aqui. Então, conta corrente corretora. Então, geralmente, quando eu tenho o meu informe, a própria empresa já vai mostrar para a gente qual é o tipo que eu tenho que observar. Então, nesse caso, ele já traz aqui, ó, código 99, tá bom? Porque é uma empresa, ela não é banco nesse caso, né? Ela é uma corretora e ela tem esse código diferenciado para os saldos que ficam lá na conta corrente desta corretora, perfeito? Então, essa pessoa tinha um saldo de 385 em 2022 e um saldo de 150,42 em 2023, perfeito? Então, sempre olhe a sua ficha de informe daquela instituição para ver se é conta de corretora, para ver se é conta corrente normal, para que você faça corretamente esta declaração. Combinado? Vamos lá para o nosso programa, para que a gente possa fazer essa e última declaração. Então, aqui no nosso programa, eu vou de novo lá na ficha Bens e Direitos, novo. Nesse novo, a gente vai no grupo 6, código, como já está informado lá no informe, 99, titular, qual é o nota dessa empresa. Então, aqui, ó, saldo em conta de corretora, agência 001, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
E aqui você vai colocar corretora IRSA. Perfeito? A gente tinha um saldo, então, de 385,13 e um saldo agora de 150,42. Perfeito? Dou um OK e está declarado o nosso saldo aqui de conta corrente em corretora. Combinado? Deixa eu parar aqui. Entendido? Aprenderam? Então é isso. Se você tem mais alguma outra dúvida, alguma outra sugestão que você queira entender e compreender como fazer a declaração, deixa aqui nos comentários. Aproveite, se inscreva no canal também, isso é importante para a gente saber que este conteúdo é válido e também que possa chegar para muito mais outras pessoas. Curta e compartilhe com aquela pessoa que sabe aí que vai precisar destas informações. Perfeito? Beijo para vocês e boa declaração. Tchau, tchau.